Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de continuação aí de estudos, né? Desconsiderem essa aula 8 aí, tá? Na realidade, é a nossa aula 1 deste novo ciclo, tá? E hoje temos como tema aprendizagem e desenvolvimento. E vamos trabalhar com 3 autores que caem muito nas provas: Piaget, Vygotsky e Vallon, sempre com foco na banca IBAN. Eu escolhi abrir a aula com uma frase que resume tudo o que vamos discutir hoje. Então, olhem aí. Toda prática pedagógica revela uma concepção de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Guardem essa ideia, porque ela vai aparecer em vários momentos da nossa aula hoje. O que isso significa na prática? Precisamos pensar. Significa que quando a banca vai descrever uma situação de sala de aula, uma professora que fez isso, um aluno que reage assim, ela não está descrevendo só um comportamento aleatório. A banca do concurso, ela está descrevendo, ainda que de forma indireta, a aplicação de uma teoria. E o nosso trabalho como candidatos, como professores que estamos ali prestando a prova, qual é o nosso trabalho então? É aprender a reconhecer essa teoria que está escondida dentro de uma prática compartilhada, dentro de um enunciado. Na aula de hoje, do nosso preparatório, com foco total em situações práticas de prova, do jeitinho que o IBAN gosta de cobrar. Então, preparem o caderno, preparem as anotações. Precisamos que vocês prestem muita atenção aos pequenos detalhes. Então, vamos lá? Como estamos acostumados, nós vamos iniciar, então, com uma questão disparadora, né? Vamos lá. Porque assim vocês já vão entrando no clima de prova. Imaginem a seguinte situação. Uma professora organiza duplas para que os estudantes mais experientes auxiliem os colegas em uma atividade específica. A pergunta aqui é: qual a teoria que explica essa prática? Seria a teoria de Piaget? Seria a teoria de Vygotsky? Seria a teoria de Vallon? Vamos responder isso durante a nossa aula. Não respondam ainda. Guardem para vocês, anotem aí o palpite de vocês, porque vamos responder essa questão ao longo da nossa aula de hoje, sempre com a fundamentação teórica necessária. Mas já vamos começar dando pistas de como que vocês devem pensar diante de qualquer situação, de qualquer questão desse tipo que está aí na tela. Como que vocês devem pensar, então? Primeiro, prestar atenção à palavra-chave. Qual a palavra-chave do enunciado? Aqui nós temos ajuda, interação, mediação, trabalho em pares. Essas palavras não estão aí por acaso. Elas são as pistas que a banca deixa de propósito para direcionar o candidato que está atento à teoria correta. Ao longo da aula de hoje, vamos aprender a decifrar exatamente esse tipo de pista. Guardem bem isso. Então, vamos lá. Agora eu quero justificar para vocês por que a gente vai passar uma aula inteira nesse assunto. Tá aí a pergunta. Por que esse tema cai tanto no IBAN? Né? A banca cobra teoria aplicada à prática. A resposta é simples. Ela raramente vai perguntar para vocês o que Piaget disse sobre desenvolvimento cognitivo, de forma seca, teórica, objetiva, decorada.
O que a banca faz, na maioria das vezes, é descrever uma situação de sala de aula e pedir para o candidato identificar o autor ou o conceito por trás daquela cena. E aqui vai um recado importante. Mais importante do que decorar nomes é aprender a reconhecer pistas. Estamos falando isso desde as aulas do intensivão de férias. Vocês podem até saber de cor a biografia dos autores, mas se não souberem identificar essas pistas dentro de um enunciado de prova, vão errar a questão do mesmo jeito. Esses 3 autores, eles aparecem constantemente em situações de prática pedagógica, de avaliação, de planejamento escolar. E o IBAN, ele costuma usar uma estrutura de pergunta bem característica. A situação acima corresponde à teoria de... Então, hoje, decorem esse padrão. Só um minutinho. Aí. Hoje, decorem esse padrão, porque ele se repete muito nas questões do IBAN, tá? Qual que é o padrão? A situação acima corresponde à teoria de... Gravem isso, ok? Vamos agora dar uma visão panorâmica para vocês dos 3 autores, para que vocês criem um mapa mental antes de mergulharmos fundo em cada um. Guarde as 3 chaves para memorizar ali. Começamos então por Piaget. A palavra-chave dele é construção do conhecimento. O foco está no desenvolvimento cognitivo, nos processos de assimilação e acomodação. E na ideia do quê? De estágios de desenvolvimento. Depois, temos ali do lado Vygotsky. A palavra-chave dele é interação social. O foco está onde? O foco está na mediação, na linguagem como instrumento de desenvolvimento. E, lógico, no conceito de zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP. E, por fim, nós temos aí do lado Vallon. A palavra-chave dele é afetividade. O foco está no movimento, na cognição, na ideia de pessoa completa, ou seja, um desenvolvimento que integra corpo, emoção, razão. Eu vou deixar aqui uma frase de memorização que costuma ajudar muito. Anotem, ela não está aí no slide. Piaget constrói, Vygotsky interage, Vallon integra. Repitam isso comigo. Piaget constrói, Vygotsky interage, Vallon entrega. Essa frase sozinha já resolve boa parte das questões mais simples da prova. Ok? Vamos mais uma vez? Piaget constrói, Vygotsky interage, Vallon integra. Tá? E assim vocês vão conseguir desenrolar toda a prova de vocês. Vamos agora, então, estudar Jean Piaget com mais profundidade. Ele é o autor do construtivismo e do desenvolvimento cognitivo. A ideia central de Piaget é a seguinte: o conhecimento é construído pelo próprio sujeito, em interação com o meio. Não é algo que vem pronto de fora, nem algo que já nasce pronto dentro da criança. É algo que é construído ativamente, sempre, na relação que existe entre sujeito e ambiente. Por isso que é construtivismo. Tá? Dizemos que a criança não copia a realidade, ela reorganiza seus esquemas mentais. Ou seja, ela não é uma esponja que absorve informações de forma passiva. A criança, ela é ativa, ela integra todo o meio que está ao redor dela. E com isso, ela interpreta o que está acontecendo, ela reorganiza o que já sabe para dar conta do que vai chegar, para dar conta do novo. Um ponto muito importante aqui
é que as bancas adoram explorar. Para Piaget, o erro pode revelar uma forma de pensamento em desenvolvimento, tá? O que isso quer dizer? A banca traz isso para mim. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando um aluno erra, esse erro não é apenas falta de atenção, preguiça. Muitas vezes esse erro mostra exatamente como aquela criança está pensando naquele momento do seu desenvolvimento. Então, fixem muito bem essa palavra: construção. Sempre que a questão trouxer uma ideia de esquema mental, uma assimilação, uma acomodação, pensem imediatamente em Jean Piaget. Tá? Então, vamos repetir? Sempre que a questão trouxer ideia de assimilação, acomodação, esquema mental, direciona a Jean Piaget. Não se esqueçam. Vamos aprofundar agora alguns conceitos que são conceitos mais cobrados quando falamos de Jean Piaget. E esse conceito é o conceito da assimilação. Olha o slide. Incorporar o novo ao esquema existente. Assimilar é incorporar o que eu estou trazendo de novo ao esquema que a criança já possui, ao esquema que já existe. Ou seja, quando a criança ela recebe uma informação nova, ela interpreta essa informação com base naquilo que ela já conhece. O esquema mental dela permanece praticamente o mesmo. Ela apenas vai encaixando a novidade dentro da estrutura que ela já tinha. Vamos para o exemplo clássico, que eu recomendo vocês guardarem isso lá para o dia da prova. Uma criança que chama todos os animais de 4 patas de cachorro. Ou seja, ela está usando o esquema que ela já possui, cachorro, para dar conta de qualquer animal parecido, mesmo que seja um gato, uma vaca ou um cavalo. Isso é uma forma inicial de organizar a experiência. A criança ainda não criou uma categoria nova. Ela só está encaixando um novo dentro do que já existia. Então, guardem essa frase de memorização. A assimilação é encaixar o novo no esquema antigo. Ok? Vamos então agora para o próximo conceito cobrado, muito cobrado, que é acomodação. Tá? Vamos ao processo complementar. A assimilação, agora vamos para a acomodação. Diferente da assimilação, aqui na acomodação, o novo não cabe mais no esquema anterior. A criança ela precisa, então, ajustar esse esquema ou até mesmo criar um esquema novo para dar conta daquela informação que ela tinha, que ela já conhecia. Voltando, então, ao exemplo do cachorro, que é do slide anterior. A criança percebe, em determinado momento, que a vaca não é a mesma coisa que o cachorro. São animais de 4 patas. Até então, todos eram cachorros. Mas agora ela percebe algo diferente na vaca. Então, ela cria uma nova categoria mental para dar conta dessa diferença. Ah, mas ela é muito grande. Ah, mas mesmo aquele cachorro grande, ela é muito grande. Então, ela está criando uma nova categoria mental para dar conta dessa diferença. Isso é a acomodação. Então, resumindo, acomodar é transformar a própria forma de pensar. Não é só encaixar a informação nova, é modificar a estrutura mental para que ela dê conta dessa novidade. Fixem essa frase. A acomodação é modificar o esquema. E não esqueçam, a assimilação e a acomodação caminham sempre juntas
no processo de desenvolvimento cognitivo, segundo Jean Piaget. São as mesmas coisas? Não. A assimilação, a acomodação, tá? São complementares, eles caminham juntos, porém são diferentes. E o terceiro conceito dessa tríade de Jean Piaget é a equilibração, que é o processo que vai unir assimilação e acomodação. Como isso funciona? O sujeito encontra um conflito cognitivo, ou seja, ele se depara com algo que não faz sentido dentro do que ele já sabia. A partir daí, ele tenta assimilar e acomodar essa nova informação. Nesse processo, o sujeito reorganiza os seus esquemas mentais e, ao final, ele vai alcançar um novo equilíbrio cognitivo, um patamar mais avançado do que ele tinha antes. Então, guardem agora essa ideia para Piaget. Aprender envolve conflito e reorganização. Não é um processo linear e tranquilo. É um processo de desequilíbrios sucessivos que vão levando a criança a formas cada vez mais sofisticadas de pensar. Não é tranquilo, não é linear. É um processo de sucessivos desequilíbrios. Para quê? Para levar a criança a formas cada vez mais sofisticadas de pensamento. Ok? E assim a gente finaliza a tríade de Jean Piaget. E agora nós precisamos falar dos famosos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget, né? Aí nós temos uma sequência clássica desse desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o estágio sensório-motor. O que marca aí? Ações e sentidos. A criança conhece o mundo por meio do corpo, do movimento, da manipulação direta dos objetos, certo? O segundo estágio é o pré-operatório, no qual já aparece o pensamento simbólico, mas também um egocentrismo. Tá? Ou seja, a dificuldade da criança aqui é de considerar o ponto de vista do outro. O terceiro estágio é o operatório concreto. Aqui a criança já consegue usar a lógica, mas apoiada em situações palpáveis, apoiada em situações concretas. E o quarto estágio é o estágio operatório formal, em que finalmente aparece o pensamento abstrato e hipotético, típico da adolescência em diante. Tá? Fiquem atentos aqui, porque o IBAN ele costuma descrever uma situação de sala de aula e pedir para que o candidato identifique em qual desses 4 estágios aquela criança se encontra. Então, não basta decorar o nome dos estágios. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. É preciso reconhecer as suas características na prática. Sensório motor, vamos repetir, marcado pelas ações e pelos sentidos. O que acontece aqui? A criança vai conhecer o mundo por meio do corpo, do movimento, da manipulação dos objetos. Pré-operatório. Já aparece o pensamento simbólico, mas também o egocentrismo. Eu não consigo considerar o ponto de vista do outro. A criança não consegue considerar o ponto de vista do outro. Operatório concreto. A criança já usa a lógica, mas apoiada em situações concretas, situações palpáveis. E o quarto estágio é o operatório formal, em que finalmente vai aparecer pensamento abstrato, pensamento hipotético. Isso é lá mais típico da adolescência. Tá? Vamos então ver esse caso, né? Vamos praticar com um caso concreto, que é assim que vamos encontrar na banca, nas provas. A situação é a seguinte: uma criança classifica objetos, organiza coleções e resolve problemas concretos. A pergunta da banca qual é? Qual estágio
aparece nessa descrição. Lógico que a resposta é operatório concreto, tá? Por quê? Qual que é a justificativa? Nessa situação, o que está tendo? Está tendo lógica, está tendo classificação, está tendo operação mental, né? A própria, o próprio caso traz o enunciado, problemas concretos. Tudo isso eu estou apoiando a situação concreta em objetos reais e palpáveis. Não há ainda uma abstração de raciocínio hipotético, ela não está pensando de como pode ser. Tá? Reparem que se a questão trouxesse elementos de abstração, de raciocínio hipotético, sem depender dos objetos concretos, aí a resposta é o operatório formal. Tá? Então, guardem essa associação. Concreto é igual objetos, classificação, lógica, realidade aplicável, palpável. Tá? Eu estou aplicando a realidade em algo concreto, em algo palpável. Entendemos, Jean Piaget? Não vamos mais esquecer. Então, agora nós vamos mudar e entrar em Vygotsky. E aqui é o responsável pela teoria histórico-cultural, também conhecida e chamada de socio-interacionismo. Tá? A ideia central aqui é que a aprendizagem ocorre nas relações sociais e culturais, diferente de Piaget. Piaget coloca o foco na construção individual do sujeito. Escutem, Piaget coloca o foco na construção individual do sujeito. Vygotsky coloca o foco na dimensão social e cultural do desenvolvimento. Vygotsky coloca o foco na dimensão social e cultural do desenvolvimento. Para Vygotsky, o desenvolvimento ele é mediado por linguagem, por instrumentos e por relações. Ou seja, a criança ela se desenvolve porque está inserida em um contexto cultural, cercada de instrumentos simbólicos, como linguagem e de pessoas que interagem com ela. E aqui está um ponto essencial. O professor e os colegas, eles podem atuar como mediadores desse processo de aprendizagem. A palavra-chave de Vygotsky que vocês devem gravar é interação. Sempre que a questão trouxer interação, cultura, linguagem, mediação, pensem imediatamente em Levi Vygotsky. Tá? Não se esqueçam. Interação, cultura, linguagem, mediação, Levi Vygotsky. Tá? Vamos aprofundar um dos conceitos centrais deste autor, que é a mediação. É fundamental entender isso. Mediação não é dar a resposta pronta para o aluno. Muita gente confunde mediação com simples entregar a solução. Não é isso. Mediar é oferecer pistas, perguntas, recursos, apoio, para que o próprio aluno consiga avançar no seu processo de aprendizagem. E quem que pode estar fazendo essa mediação? Quem pode mediar? O professor, os colegas, a linguagem, a própria cultura em que esse sujeito, em que essa criança, em que esse aluno está inserido. Todos esses elementos, eles estão atuando como mediadores do desenvolvimento. A mediação, portanto, ela cria condições para o avanço do estudante. Ela não substitui o esforço do estudante. Guardem essa distinção importante para a prova de vocês. Professor mediador é diferente de professor que apenas transmite conteúdo de forma unilateral. Tá? Professor mediador é diferente do professor que apenas transmite conteúdo de forma unilateral. Professor mediador media o conhecimento, né? Cria condições para o avanço de aprendizagem do aluno. Tá?
E agora nós chegamos a um dos conceitos mais cobrados em toda a prova, em toda a banca, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, a famosa ZDP. Ela é definida como aquilo que o aluno ainda não faz sozinho, mas consegue fazer com ajuda. Guardem essa definição com todas as letras, porque é o que cai nas provas e quase que literalmente, tá? Zona de desenvolvimento proximal. Aquilo que o aluno não faz, ainda não faz sozinho, mas consegue fazer com ajuda, com mediação, tá? Vygotsky trabalha com 3 zonas. A primeira é a zona real, que é o que o estudante já realiza sozinho, sem qualquer auxílio. A segunda zona é a zona proximal, que é exatamente o que ele realiza com mediação, com a ajuda de alguém mais experiente. E a terceira zona é a zona potencial. É aquilo que ele poderá realizar de forma autônoma no futuro, depois de passar pelo processo de mediação. Então, vamos pensar. Zona de desenvolvimento proximal. A zona real, o que o estudante já realiza sozinho. Zona proximal, o que o estudante realiza com mediação. Zona potencial, o que poderá realizar de forma autônoma no futuro. Esse é, sem dúvida, o conceito mais cobrado de Vygotsky nas bancas do IBAN e nas bancas em geral, em processos seletivos ou em concursos de educação, tá? Guarda essa frase, síntese, com ajuda é igual a ZDP. Guarda essa frase, com ajuda é igual a ZDP. Por que isso? Porque se aparecer um enunciado que lá está falando que tem ajuda, guardem. Com ajuda, igual a ZDP. Vocês não vão mais esquecer o que é, como funciona a zona de desenvolvimento proximal. Agora vamos falar sobre aprendizagem colaborativa. Nós temos aqui pares produtivos, tutoria, trabalho em grupo. A interação com colegas favorece a aprendizagem. Isso significa o quê? Que estudantes mais experientes podem apoiar os demais, funcionando quase como pequenos mediadores dentro da sala de aula. Mas atenção a um detalhe importante. O professor precisa organizar essas situações colaborativas com intencionalidade. Não é chegar na aula hoje e falar assim, vem cá, ajuda ele, por favor. Não. Precisa ser planejado, ter intencionalidade. Não basta simplesmente colocar alunos em grupos e esperar que a aprendizagem aconteça, que a aprendizagem flui. É preciso planejamento pedagógico por trás de tudo isso. E agora nós vamos retomar lá a nossa questão inicial do começo da aula, lembram? Aquela em que a professora organizava duplas para que estudantes mais experientes auxiliassem colegas. A resposta agora está clara. É uma prática de Vygotsky. Guardem essa situação, guardem essa associação. Duplas produtivas e ajuda de colega remetem diretamente Levi-Vygotsky. Duplas produtivas, ajuda de colegas, Levi-Vygotsky. Não se esqueçam, tá? Opa, desculpa, passei uma a mais. Então, vamos agora praticar com outro caso, agora envolvendo novamente Vygotsky. A situação aqui é, um aluno não resolve uma atividade sozinho, mas consegue resolvê-la com o apoio do professor. Qual conceito aparece aqui nessa situação? Apoio, ajuda. Quer ajuda, é ZPT. Quem quer ajuda, é ZDP. Zona de desenvolvimento proximal. A justificativa é simples. A realização da tarefa com a ajuda de alguém mais experiente. Nesse caso, em específico, o professor. Essa mediação antecipa possibilidades de desenvolvimento que o aluno ainda não teria sozinho. Fica aqui uma dica valiosa para a prova. A expressão com ajuda é a pista mais forte para vocês identificarem
zona de desenvolvimento proximal em um enunciado. É só gravar. Eu estou lendo o enunciado. Tem algo com ajuda? ZDP, tá? Sempre que virem essa expressão ou expressões equivalentes com ajuda, pensem em ZDP. Ah, mas você está falando muito isso. Com ajuda, ZDP. Vocês não vão mais esquecer. Não vão mais confundir. Vamos agora para o terceiro e último autor da nossa tríade, da nossa aula hoje, Henri Vallon. E o seu conceito de desenvolvimento integral envolve afetividade, movimento, cognição. A grande contribuição de Vallon é pensar o desenvolvimento humano como algo integrado. Para ele, afetividade, movimento e cognição não se separam. Não dá para estudar a criança só do ponto de vista cognitivo, ignorando o corpo, ignorando as emoções. Aqui está o ponto central. A emoção participa do processo de aprender. Ela não é um elemento externo, ela não é um elemento secundário. Às vezes atrapalha o aprendizado. Ela faz parte construtiva, tá, do próprio processo de desenvolvimento. A palavra-chave de Vallon é afetividade. E guardem essa frase de memorização. Guardem. Emoção, corpo, vínculo e pessoa completa é igual a Vallon. Tá? A frase que nós gravamos de Vygotsky. Quer ajuda? Quem ajuda? ZDP. Nossa frase de Vallon ela é maior. Emoção, corpo, vínculo e pessoa completa é igual a Vallon. Guardem essa frase, tá? Vamos aprofundar a questão da afetividade em Vallon, porque as emoções influenciam diretamente a aprendizagem. Os vínculos e as relações em que o estudante estabelece interferem no seu envolvimento escolar. Um aluno que se sente acolhido, que tem vínculos afetivos positivos, tende a se engajar mais nas atividades. Por outro lado, conflitos emocionais podem afetar a participação e o rendimento deste aluno. Isso é algo que qualquer professor observa na prática. Mas Vallon dá a essa observação uma fundamentação teórica sólida. Por isso, o estudante ele deve ser compreendido como pessoa completa e não apenas como um conjunto de capacidades cognitivas a serem desenvolvidas. A escola aqui precisa considerar as dimensões afetivas e sociais do seu planejamento, não apenas as dimensões cognitivas. Atenção a um ponto que costuma ser cobrado como pegadinha. A afetividade em Vallon não é simplesmente carinho de forma simplista. É uma dimensão estruturante do desenvolvimento humano, com um peso teórico muito mais profundo que isso. É a afetividade influenciando diretamente a aprendizagem. Tá? Ainda dentro de Vallon, vamos falar agora sobre a dimensão do movimento do corpo, movimento e corpo, que também participam do desenvolvimento. Para Vallon, o movimento é uma forma de expressão e de relação com o mundo. A criança não se comunica só pela fala, ela se comunica também pelo corpo, pelos gestos, pelas ações motoras. Na infância, especificamente, a ação corporal e a aprendizagem estão profundamente articuladas. Não dá para separar o desenvolvimento motor do desenvolvimento cognitivo e afetivo nessa fase. Por isso, aqui a escola não pode trabalhar apenas os conteúdos cognitivos, ignorando o corpo, ignorando o movimento, como parte do processo educativo. É parte, sim. E Vallon ajuda a escola, os educadores, a pensar em um desenvolvimento integral. E fica aqui a fórmula de memorização. Vallon é igual a afetividade mais movimento mais cognição.
É uma fórmula. Valon igual afetividade mais movimento mais cognição. Não esqueçam dessa formulinha para a prova de vocês. Vamos para... Desculpa. Vamos para o nosso terceiro caso prático da aula de hoje, envolvendo Valon. A situação. Após conflitos na turma, os estudantes demonstraram queda de participação. Qual autor ajuda a interpretar essa situação? A resposta, Henri Valon. A justificativa. As relações afetivas e sociais influenciam diretamente a aprendizagem. A queda de participação nesse caso não pode ser explicada apenas por uma dificuldade cognitiva isolada. E aqui está o alerta mais importante. A análise não deve reduzir a dificuldade apenas ao aspecto cognitivo. É preciso considerar o componente afetivo e relacional que está envolvido aqui. Fixem mais uma associação. Conflito, vínculo e emoção na aprendizagem remetem diretamente em Henri Valon. Conflito, vínculo e emoção na aprendizagem remetem diretamente em Henri Valon. Guardem, fixem essa associação. E agora que já vimos os três autores individualmente, vamos organizar tudo numa espécie de tabela mental aí, pensando especificamente na banca IBAN e no que ela cobra. Em Piaget, temos sujeito ativo, construção de esquemas, estágios cognitivos, conflito cognitivo como elemento central do desenvolvimento. Piaget, sujeito ativo, construção de esquemas, estágios cognitivos, conflito cognitivo. Próximo, Vygotsky, temos interação social, mediação, linguagem e zona de desenvolvimento proximal. Interação social, mediação, linguagem e ZDP. Em Valon, temos a pessoa completa, afetividade, movimento, cognição integrada. Pessoa completa, afetividade, movimento, cognição integrada. E aqui vai o recado mais importante desse momento da aula. Não decorem apenas os nomes dos autores. Aprendam a identificar as pistas do enunciado. É essa habilidade que vai fazer a diferença na hora da prova. Porque a banca praticamente nunca vai pedir a teoria de forma solta. Ela sempre vai contextualizar numa situação prática. Por isso que nós precisamos aprender a identificar as pistas do enunciado. Ok? Compreendendo? Então, agora vamos fazer uma conexão importantíssima desses três autores à prática de hoje, a prática contemporânea, a Base Nacional Comum Curricular e a ideia de desenvolvimento integral. Então, nós vamos fazer essa conexão, porque a BNCC, ela orienta a formação humana integral do estudante. E quando eu falo em formação integral, eu já quero que vocês façam uma ponte imediata com Henri Valon, que defende exatamente essa visão, a pessoa completa. A BNCC valoriza competências cognitivas, sociais, emocionais e culturais. Ou seja, ela não olha só para o desempenho cognitivo do aluno, para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Ela olha para o sujeito de forma ampla. Esse documento ele está dialogando com práticas que consideram o estudante como sujeito completo. E, por isso, ele nos ajuda a articular teoria e planejamento pedagógico no dia a dia da escola. Guardem muito bem essa ideia. A BNCC, ela reforça um olhar integral para o estudante. E esse olhar tem raízes diretas nas teorias que acabamos de estudar, especialmente com Henri Valon e muito dialogado com Piaget e com Vygotsky, tá? Então, sempre, BNCC, ela está
totalmente conectada com esses 3 autores que acabamos de estudar, que acabamos de ver, tá? Chegamos ao momento que vocês estão aguardando. O que mais cai na prova que eu vou prestar? Né? Tudo bem, já entendi conceito, já decorei palavra-chave, mas o que mais cai no IBAN? E vamos estabelecer uma ordem de prioridade. E aí fica como uma revisão para vocês. Em primeiro lugar, Vygotsky, tá? Mediação, interação, ZDP. Esses são disparadamente os conceitos mais cobrados do IBAN. Em segundo lugar, Piaget, com assimilação, acomodação e estágios de desenvolvimento. Em terceiro lugar, Vallon, com afetividade, movimento e a ideia da pessoa completa. Além disso, prestem atenção especial em situações práticas que pedem a identificação do autor a partir de uma cena de sala de aula. E também algumas questões que exigem comparação entre desenvolvimento, aprendizagem e mediação. Guardem essa informação estratégica para a prova de vocês. O IBAN costuma cobrar esses autores dentro de cenários de sala de aula. Então, treinem a leitura destes cenários e não apenas a memorização da teoria pura. Ok? Mas como que nós vamos treinar? Calma. Primeiro, vamos nos preocupar com as pegadinhas. Agora, eu preciso chamar muito a atenção de vocês para as pegadinhas da banca. Porque é aqui que a maioria dos candidatos, não vocês, mas a maioria dos candidatos perdem os pontos. Primeira pegadinha. Piaget não é apenas brincadeira livre. Muitas alternativas tentam simplificar a teoria de Piaget dessa forma. É uma brincadeira livre. Isso está incompleto. Não está correto. Segunda pegadinha. Vygotsky não é apenas trabalho em grupo sem intencionalidade. Lembrem-se, a mediação precisa ser intencional e planejada. Terceira pegadinha. Vallon não é apenas emoção isolada, carinho isolado. A teoria dele é mais ampla. Envolve corpo, movimento, cognição e afetividade. Tá? Quarta pegadinha, e essa é fundamental, ZDP. Não é aquilo que o aluno já faz sozinho. Muita gente confunde isso. ZDP é exatamente o oposto. É o que ele ainda não faz sozinho, mas consegue fazer com ajuda. Quinta pegadinha. O estágio operatório concreto não é pensamento abstrato. O pensamento abstrato, ele só aparece no estágio operatório formal, que é o próximo. Guardem essa regra geral. As alternativas erradas, na maioria das vezes, simplificam demais os autores. Desconfiem sempre de definições curtas e breves. Elas costumam esconder a pegadinha. Tá? Então, guardem com muito carinho esse slide aí que está na tela de vocês. E agora vamos treinar um pouquinho, né? Vamos para a nossa primeira questão comentada da aula de hoje. A situação é: um professor propõe desafios progressivos para gerar conflito cognitivo nos alunos. Aqui, o autor mais relacionado é Piaget. Por quê? Porque nós temos no enunciado os elementos conflito cognitivo, assimilação, acomodação, equilibração. Todos conceitos centrais da teoria de Piaget. O estudante, nessa situação, reorganiza os seus esquemas mentais diante do desafio que foi proposto pelo professor. Isso mostra que a aprendizagem para Piaget envolve construção ativa. Por parte de quem? Do estudante, do sujeito. Tá? Desafio somado à reorganização cognitiva, Piaget. Guarda essa fórmula. Desafio mais reorganização cognitiva igual Piaget. Vamos para a nossa segunda questão comentada. A situação aqui é: o professor organiza pares produtivos para que o aluno avance com a ajuda de um colega. Pessoal, treinem fazendo marcações,
Marquem pares produtivos. Marque avance. Marque ajuda de um colega. O autor mais relacionado aqui é Vygotsky. Por quê? Temos aqui o quê? Mediação, interação social, zona de desenvolvimento proximal. Quem pede ajuda é ZDP. Presentes de forma clara no enunciado. A ajuda de alguém mais experiente amplia as possibilidades deste aluno. Lembre-se de um princípio central de Vygotsky. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, e não é o contrário. É a interação social mediada que puxa o desenvolvimento para frente, tá? Mais uma fórmula. Ajuda do outro mais ZDP igual Vygotsky. Ajuda do outro mais ZDP igual Vygotsky. Guardem. E vamos à nossa terceira e última questão comentada. A situação aqui é o quê? Um professor observa que vínculos afetivos influenciam a participação dos alunos. Marquem vínculos afetivo, participação. O autor mais relacionado aqui é Henri Vallon. E a justificativa, professora? Aqui aparecem claramente afetividade, emoção e desenvolvimento integral. E reparem que a aprendizagem nesse enunciado não é tratada apenas como um processo cognitivo. As relações e o contexto emocional importam muito. Mais uma fórmula: afetividade mais movimento mais cognição igual a Vallon. Afetividade somada a movimento, somada a cognição, Henri Vallon. Tá? E vamos agora fazer uma síntese visual aí, que vocês já receberam o mapa, para nossa revisão. Vamos organizar tudo que vimos agora. Piaget está associada à construção, a esquemas mentais, a estágios de desenvolvimento. Vygotsky está associado à interação, à mediação, à zona de desenvolvimento proximal. Vallon está associado à afetividade, ao movimento, à cognição. A BNCC está associada à formação humana integral, não esqueçam, integral, dialogando principalmente com a visão de Henri Vallon, mas também dialogando com Piaget e com Vygotsky. E a nossa banca? O IBAN, como banca, está sempre pedindo que vocês identifiquem a teoria dentro da situação descrita. Eu recomendo fortemente que vocês usem o mapa conceitual como revisão ali na vésperas da prova. Ele resume em poucos elementos tudo o que nós discutimos na aula de hoje, tá? Não se esqueçam. Chegamos ao fechamento da nossa aula de hoje. Vou revisar mais uma vez com vocês o que vocês precisam levar para o dia da prova. Piaget remete à construção do conhecimento. Vygotsky remete à mediação e à interação social. Henri Vallon remete ao desenvolvimento integral, à afetividade. A BNCC remete à formação humana integral. O IBAN remete a situações práticas, não apenas teoria solta, isolada, decorada, sem contexto. Eu quero deixar vocês com uma frase final que resume o espírito de toda essa aula. Compreender o autor é reconhecer a prática descrita pela banca. Guardem essa frase, porque ela vale para praticamente qualquer questão desse tema que vocês encontrarem na prova. Revisem, estudem. Muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Sucesso!